arqueologia, história e museografia. Então, história é a narração dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular e da humanidade em geral. Um conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante documentos acerca da evolução do passado da humanidade. Ciência e método que permitem adquiri-los e transmiti-los. Narração de acontecimentos, ações, fatos ou particularidades relativos a um determinado assunto. Narrativa. Tem outra coisa, tem outras definições também de história, que aí vai para mentira, essas coisas todas que eu acabei nem colocando aqui, que não é o caso. Tá bem? E é interessante eu falar um pouco da história, porque aqui a gente também tem a parte da historiografia, que é como a gente conta a história dos fatos ocorridos e como eles são narrados. E aqui na exposição a gente tem isso. Tem um período sendo narrado. Então existe uma historiografia mesmo dentro dessa própria exposição que a gente, depois da minha fala aqui com vocês, a gente vai poder visitar. Tá bem? Então, arqueologia, ciência que estuda a vida e a cultura dos povos antigos, por meio de escavações ou através de documentos, monumentos por eles deixados, várias outras coisas também. Né? Nós temos aqui uma arqueóloga que há pouco tempo fez a escavação na Liberdade. Né? Quantos corpos? 9 corpos que foram escavados, né? E vão ser ainda estudados. Né? Então, é interessante tudo isso. Até que todos esses fragmentos, esses ossos e tudo mais pode contar sobre a nossa vida. Eu coloquei aqui, eu vou trazer aqui uma fala que eu acho que define bem o que é a arqueologia, que é do professor Walter Neves. Bom, a arqueologia é dividida em vários subcampos, vamos dizer assim, né? De maneira que há várias portas de entrada para quem quer fazer arqueologia. Mas você pode deixar para fazer a sua formação como arqueólogo na pós-graduação. O que me encanta na arqueologia é o fato de que a gente pode recontar história de populações que de outra maneira nunca seriam conhecidas. E eu acho que todos os seres humanos têm uma curiosidade natural para saber de onde nós viemos e como nós viemos a ser o que nós somos hoje. Né? Então, eu sempre digo, as pessoas não têm só fome de comida, as pessoas têm fome de conhecimento. E eu acho que a arqueologia é especialmente prazerosa na medida que você faz com que pequenos fragmentos recontem a história de povos que não existem mais. Então, para mim, a arqueologia é isso. Né? Eu acho que quem é aqui da arqueologia? Quem é aqui do MAI? Quem trabalha com isso? Que pode dizer mais sobre isso? Então, para mim, é isso, a arqueologia. Ele define bem, o professor Walter definiu bem sobre arqueologia. Museu. Museu, gente, a definição dele ainda está sendo conversada muito pelo ICOM. Teve há pouco tempo um encontro em Kyoto e que ainda não foi definido ainda o que é um museu. Então, eu trouxe uma definição bem simples do que é um museu. Tá bem? Um lugar destinado aos estudos, reunião, exposição de obras de arte, de peças e coleções científicas ou de objetos antigos, etc. E o que é esse etc., gente? O que é esse etc. dentro de um museu? Museu de quê? Museu, a gente tem um museu do amanhã, não é mesmo? O que mais? O museu da pessoa, museu do kit, museu do sapato. Quantos museus vocês já conhecem? Não é mesmo? E isso é muito importante. Isso anda todo mundo ali anda junto, não é?
história, antropologia e arqueologia. E aqui a gente vai ver um pouco disso também nessa exposição. Bem? Reflexão acerca do ser humano. E é tudo o que ele fez. Todos os rastros das pessoas. Tudo que eles fabricaram, tudo que eles fizeram, como eles viveram. Né? Você sabe, eu sempre falo sobre a xícara, né? Uma vez eu falei, numa das aulas, uma coisa é você encontrar o fragmento da asa de uma xícara. Só que aí você sabe que aquilo pertence a uma xícara. Mas e o conteúdo do que havia nessa xícara? E quem tomava dentro nessa xícara, né? Então, isso é muito maior do que a gente pensa, quando a gente vê um fragmento. Então, existe toda uma história, um contexto, um conceito, inclusive, dentro dessa pequena asa de uma xícara. Tá bem? Museografia. Então, esse termo da museografia apareceu pela primeira vez no século XVIII e é mais antigo que a palavra museologia. Doido isso, né? Que, na verdade, a museologia está abrangendo a museografia, certo? Mas ela aparece, o Caspar Friedrich, né, que eu já havia falado sobre a museografia. Que, para eles, a museografia, na verdade, era museologia aplicada. Toda a parte operacional era a museografia. Ok? Se vocês puderem aprofundar nisso, melhor. Tá bem? São palavras, museografia e museologia. São palavras derivadas de um mesmo núcleo, museu, que vem de quê? De museion, que é do Templo das Musas, das 9 filhas, né, de Zeus, e Mnemosyne, que é a deusa da memória. E logia, tratado teórico, que é a raiz de logos, razão, museologia. E a grafia, tratado descritivo, da raiz grafo, escrita, traçado, descrição. Então, é aquilo, uma coisa é o conceito e outra coisa é a praxis, né? Aí eu só coloquei isso como curiosidade das musas, né? Você nunca leu. Então, é interessante, né? Calíope foi a primeira que nasceu, Tercícore, Melponeme, Polímia, Clio, Thalia, Érato, Urânia e Euterpe. Aí só para a gente, não posso esquecer, né, meu lado de museu, o Baldassare Peruzzi, que é muito conhecida essa pintura, e essa do Tintoretto, que eu amo também, Tintoretto, tá? Que isso tá em Verona. Vamos lá. Em 1946, com a criação do ICOM, né, o Conselho Internacional de Museus, várias reflexões acerca dessas palavras aconteceram. Só que em 1970, assim, vamos parar, vamos criar um conceito, uma definição sobre isso. Então, a museologia é a ciência do museu, que estuda a história, a forma e a lógica dos museus. E a museografia é a técnica que expressa o conhecimento do museu no museu. Só que vocês vão ter várias outras definições, vocês podem procurar. No próprio ICOM, tá? E em outras bibliografias também, que aqui eu vou passar. Então, tem essa outra definição também, tá? Que está nas chaves, as chaves da museologia, se não me engano, mas está lá. Pode deixar que eu vou... Chave da museologia. Isso, conceitos chaves da museologia. Tá? Isso mesmo. Atualmente, a museografia é definida como uma figura prática aplicada da museologia. Aquilo que lá em 1970 eles já estavam falando, tá bem? E é isso, e é disso que a gente vai falar agora. Tudo bem? Posso trocar? Então, o museógrafo, para eles, que é essa pessoa, quem vai fazer os desenhos, ou vão colocar à disposição dos objetos na exposição. Mas o museógrafo também não era só isso. Ele também tinha que fazer o desenho das reservas técnicas, de tudo que seria exposto e como isso seria comunicado dentro de um museu. Porque uma coisa é o conhecimento do museólogo, e do museógrafo é como ele vai comunicar. Como ele comunica todo esse entendimento, todo
esses estudos. Então, esse é o papel do museógrafo. Então, ele desenvolve esses espaços museográficos, a comunicação, como eu já tinha dito, e as necessidades conservativas dos objetos, que é diferente de uma expografia. Expografia é você expor. Então, dentro da museografia, você tem a expografia, né? Então, vamos lá. Por cima, museologia, museografia, expografia. Aí você tem o design, você tem a outra, a comunicação visual, ok? Então, é o curador, principalmente. Não, nem só o curador, mas quem organiza. Às vezes, você não precisa ser um curador, você pode ser um organizador de exposições. Você pode estar dentro desse meio científico e você querer fazer essa exposição, organizar os objetos, fazer essa lista de objetos, fazer uma leitura, mas isso é com quem gostaria de fazer, né? De expor o conhecimento. Eu acho que isso é interessante. A comunicação não pode ficar restrita. A comunicação deve ser levada ao público, né? Por isso que existe isso, né? Existe estudo para quê? Você não leva nada, né? Então, a gente precisa de estar sempre expandindo e compartilhando conhecimento. Então, essas necessidades conservativas que eu estava dizendo, dos objetos, então, cada material vai ter sua necessidade peculiar. O que eu falo aqui de todos esses lugares, que todos esses lugares você vai encontrar um acervo. Até na sua casa você tem o seu acervo. Não é mesmo? Quem é que tem aí gavetas de brincos, de colares? Quem é que tem aqui? Sapatos. A gente acaba sendo colecionador, não é? E como é que a gente guarda essas coisas todas? Como vocês guardam? Pode falar, gente. Como você guarda? Como você guarda suas joias, seus setores? Setor do quê? Das calças, da camisa, não é? As caixinhas. Então, também já é uma forma de quê? De você guardar. Você já tem um acervo, você tem uma reserva técnica no seu armário, no seu guarda-roupa. Ok? Como é que a gente guarda? A gente coloca ali um saquinho para não ficar com cheiro. A gente coloca ali uma sílica para não ficar úmida. Não tem, o pessoal não coloca até aquela coisa para desumidificar? Não é? Vocês não colocam? Tem gente que coloca, às vezes eu coloco, né? Eu morei lá no sul um tempo, era muito úmido. Eu usava uns 3 daqueles assim dentro do meu armário, de tão úmido que era. Então, assim, a gente pensar que se a gente cuida dessas coisas dessa forma, no museu muito mais, porque as coisas precisam de se perpetuar. E você está lidando com uma coisa que não é para você, não é para o seu filho, né? É para outras gerações. Por mais que a gente saiba que as coisas têm seu fim, vamos dizer assim, a gente precisa de fazer o quê? Tentar conservar, preservar essas coisas, ok? Então é isso, a museografia é um produto de integração multidisciplinar. Por quê? Porque ela vai lidar com o quê? Com conservadores, com restauradores, com museólogos, com quem mais, gente? Quem mais daqui de exposições? Você tem que lidar com quem mais? Com o arquiteto. Eu sou uma arquiteta. Tem que lidar com o arquiteto, tem que lidar com o designer, né? Com o marceneiro, às vezes, olha para isso. Você vai ter que lidar até com segurança da obra. Você vai ter que lidar com vigia. Vai ter que saber em que pontos de vigilância está. E olha, gente, os mais importantes são os vigilantes das salas. Estes a gente precisa de realmente valorizar o trabalho deles. Porque qualquer coisa que aconteça, não é a câmera que está ali ou qualquer coisa. Vai ser o vigilante que vai estar ali, ou o zelador de sala, como vocês chamam, o monitor também, né? Então, este profissional deve ser muito valorizado, tá bem?
tem um filme que dá uma valorizada, que é Uma Noite no Museu, né? Fizeram 3 deles, né? Dá uma enchida de bola no Vigilante. Mas nem é romântico mesmo, né, aquilo, mas Muito legal. que é Eu acho interessante. por se tratar de um filme, ele acho que desperta na criança aquela vontade de conhecer, né? Sim. E Aproximação. Isso. E é o que deve acontecer, né? Imagina o vigilante e o que ele sabe. Tem muitos museus aí que o vigilante vai saber falar muito mais do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele ouviu uma descrição de todas as pessoas que foram lá, falaram sobre a obra, e chegou ali um visitante de algum lugar da Espanha, do Japão, da Itália, sei de onde, e veio falando sobre isso, veio o tradutor, e ele foi prestando atenção de coisas que levou até ele para outros lugares no mundo, né? Só nesse entendimento, só nessas palavras, e é interessante isso. Opa, voltei. Então, aqui, isso que eu falei já, que pode ser os organizadores, tá bem? Então, entender qual é o objetivo da exposição e seus aspectos curatoriais. Expor não apenas um objeto, mas uma ideia. Porque expor por expor, você coloca qualquer coisa em cima de uma base e está ali exposta. Não existe um porquê daquilo estar exposto. Então, é necessária essa comunicação. Compreender a narrativa proposta. Conhecer as obras e objetos, suas características físicas e imateriais. Porque existe, sim, em todas as obras existe um ponto imaterial, uma coisa que você não enxerga. Que, na verdade, muitas vezes é o ponto mais importante. Sim. Porque o objeto, por ele mesmo, diz muito pouco. A história por trás dele é o mais relevante. Sim. Sim. Por exemplo, quando vocês veem um quadro, você identifica o quadro não só pelo que ele está representando, mas pelo próprio gesto do artista. Então, é algo que não está ali, está impresso, mas o gesto já foi. Então, o quê? O valor do próprio gesto está ali na obra. Num Van Gogh, você sabe como é que é aquele empaste dele, como é aquilo. Então, o gesto ficou lá atrás, mas ficou. Ele está impresso ali. Então, o reconhecimento da obra, inclusive pelo gesto. Ok? Então, isso é interessante que vocês saibam que existe realmente essa força imaterial dentro desse material. Analisar suportes pertencentes à obra. O que é isso? Por que suporte, Marcelo? Porque você tem um óleo sobre tela. Você tem uma policromia sobre cerâmica. É diferente. Existe o suporte, existe a técnica. Então é bom que você conheça, você saiba de todos esses detalhes e o que um implica no outro. Porque uma coisa é você ter uma tinta sobre uma cerâmica, uma tinta sobre tela, uma tinta sobre pele. Cada um tem uma reação diferente. Cada uma se comporta de uma forma diferente, dependendo do seu ambiente. Ok? Cuidados necessários aos aspectos de estado de conservação e manutenção. Isso aqui é primordial para quem vai fazer a museografia. Tá? Estudos de suportes secundários que são necessários, dependendo do estado da obra. Pesquisa e experimentos com materiais, porque isso não para, gente. Essa pesquisa de material não para nunca. Tá? Dentro mesmo de reservas, na apresentação de acervos, isso não para. Tá? Isso é algo contínuo. Uma hora era um papel neutro, não, agora é linho, agora é algodão, agora é Milinex, agora é Tyvek, e aí vai. Opa! Vamos lá para as tipologias de exposições. Aqui eu deixei ali em negrito, porque é o que a gente vai trabalhar na arqueologia, né? Que são as permanentes, de longa duração, as temporárias, itinerante, como no caso dessa aqui do Egito, tá?
os happenings, performance, e a gente trabalha com o quê? Com a perpetuação e a efemeridade. Tá bem? Ai, people. Peraí, gente. Os eixos de exposições, temáticas, temática cronológica, núcleos e comemorativas. Eu vou deixar disponível isso. Então, assim, ó, temática. Podem citar uma? Pode citando aí. A do Leonardo? Do Leonardo, o que mais? Gente, eu não quero falar sozinha. Qual? Sim, a afroatlântica. E é interessante, porque além de temática, ela é geográfica. Né? Cronológica. A gente está trabalhando dentro dessa cronologia aqui. Não é? Lógico que falar de Egito é muita coisa, né? O Egito se encaixa nessa terceira, então, temática cronológica, temática cronológica. Que está falando da vida. Né? Porque se eu pudesse, poderia falar assim, só de uma época da primeira dinastia, da segunda dinastia. Poderia criar um período, né? Um recorte cronológico para isso. Dentro da temática maior, que seria o Egito. Ok? Os núcleos e as comemorativas. O núcleo seriam quais? O núcleo só de arqueologia dentro, vamos ver, só escrita dentro do Egito. Então, seria o hieróglifos, por exemplo. Vou trabalhar sobre a pedra de Roseta e essa transcrição e essa tradução dos hieróglifos. Então, vai. Hieróglifos, a hierática e a demótica e depois a cópita. Vamos pensar assim, que a gente poderia fazer essa exposição em núcleos. Okay? E as comemorativas. Quais? 500 anos do Brasil que teve. Também. Teve aqui, né, acho que 50 anos de realismo. Isso. Que mais? Sim, e são comemorativas. Então isso. Então, a princípio, as exposições caem nesses eixos aí. Tá bem? De novo. Então, o que acontece? Você tem que trabalhar no plano mental da exposição. Conceito. Isso está tudo aqui. Ó. Só que eu tenho que transformar isso em algo físico. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou expor? Então, a gente tem que saber o quê? Materialidade, visibilidade, se isso é factível de ser construído, de ser exposto. Ok? Então, existe aqui um caminho grande, que é do pensamento até a exposição. Comunicação. A museografia é isso. É a comunicação. Mas como você faz essa comunicação? De que forma? Você tem que pensar em todas essa parte de acessível. Ela é extremamente visual. De que forma eu posso atender os outros públicos, como estamos atendendo agora, né? Sinestésica, virtual, acessível. Isso tudo está dentro dessa comunicação. Ok? Então, você tem uma lista de materiais, de objetos. Aqui, que era do Museu de Turim, tem muitos objetos. E existe o quê? Existe uma seleção de objetos. Isso está no campo ainda mental. Eu estou pensando, eu vou colocar um manuscrito, eu vou colocar um charbit, eu vou colocar... eu acho que eu vou colocar uma estela. O que eu vou colocar? Então, estou selecionando esses objetos. De onde eu vou trazer? Tudo bem, daqui veio tudo de Turim. Mas acho que eu vou trazer do Museu do Cairo, vou trazer da Ilha dos Museus, do Oito Museus, vou trazer do Pérgamo, vou trazer, sei lá, de outros lugares. E aí você faz essa seleção. Dentro dessa seleção, você vai fazer o quê? Começar a eleger o que é mais importante.
dentro dessa seleção. E aí você vai eleger o que é o principal. E as outras coisas vão conversar sobre esse elemento. Ok? Então, isso é muito importante, a eleição dos objetos. Ok? E essa lista, né? Nessa lista vai ter que ter tudo. Porque aí vocês vão falar que esse objeto é inteiro, ele está em boas condições, ele pode viajar ou não pode. Isso tudo vai estar na museografia. Ok? Então, a materialidade de composição, conhecer as obras e suas características físicas, a necessidade de uma lista de informações inerentes às condições físicas de uma obra, a técnica de produção, possíveis formas de apresentação, dimensões, reflexão maior dentro dos espaços, a forma de expor. Diferentes tipologias de obras, um quadro, uma gravura, um tapete, um vestuário, uma múmia, um sarcófago, ok? E isso é extremamente sério, o estado de conservação delas, ok? Quais são os índices e limites de luz e de umidade, por exemplo? Né? Quais são os pontos fragilizados? Como eu tenho que manusear? Suportes e necessidades, vou ter que construir uma base, vou ter que construir algo diferente para que ela seja exposta. Então, isso vai do micro ao macro. Pensar que você vai ter que expor um alfinete, uma fíbula, um brinco. Como é que eu vou expor isso daqui, que isso seja visível, mas num suporte interessante, que preze pela conservação do objeto, mas que também seja fácil de ser visualizado e a comunicação dele flua. Tipologias de objeto. Então, a unidade, o composto, o único, uma fração ou inteiro. Aqui a gente vai ter os Chabits. Eu gostaria que vocês fossem lá e vocês vissem esses Chabits, tá bem? Que é uma composição. Como a gente lida com uma obra dessas? Tem ideia de como isso foi colocado? Quais as necessidades dela? Eu posso colocar ela sem uma vitrine, sem uma barra? De jeito nenhum, né? Só se for uma réplica, né? Só uma réplica. Só uma réplica. Pois bem. Mesmo assim, É porque diga. uma réplica dessas também não deve custar muito barato. A não ser que seja uma réplica tátil, né? Tem a função desse. Sim, nós vamos chegar nisso, com certeza. Na Pinacoteca, por exemplo, né, em alguns outros museus e algumas exposições, eles fazem essas obras táteis. É muito interessante. Isso é um... Para a exposição, a gente tem 3 objetos táteis. Seria a tampa de um sarcófago, e aí ele está em madeira. A gente tem uma estela, que está em resina, e uma meia esfinge, ela está cortada em perfil, que aí a base dela é um tipo de granito, para fazer uma alusão ao mármore, e aí um polietileno, na verdade, que compõe essa esfinge. Assim. E aí ontem a gente fez uma visita com uma pessoa que é cega, deficiente visual, e aí a gente conseguiu usar esse recurso, que é sempre muito bacana. Porque muitas vezes fica essa questão, né? Isso é de fato essencial. É fundamental para você conseguir, porque ela fica muito mais fácil de compor uma visita que é audioguiada, né? Então, faz muito mais sentido quando você está, por exemplo, em frente a um objeto, e você fala, olha, tenho aqui uma representação disso, e aí você consegue tocar. Então, para você construir a ideia do que esse objeto fica muito mais potente. Sim. A gente só tem 3, mas já é interessante, interessante. para a construção desse diálogo de acessibilidade. Sim. E o interessante é isso, que tem madeira, e então você sente, né, o tato, a madeira, a temperatura, né, a pedra. Que nem você falou do granito, com a intenção de ser similar ao mármore, né? Então, assim... Isso é... Toda a textura, né? Tudo é importante. Muito. Como é que a gente carrega isso? Como a gente expõe? Isso é de Amarna, né?
de algo que já foi até destruído, né, da época do Akhenaton, da Amenófis VI, né? A cidade toda foi destruída. Então, o que sobra desses fragmentos e o que tem para contar sobre esse faraó e sobre a vida, né? Sobre um período que foi monoteísta, né? Diante de de quase quantos mil anos aí, gente, politeísta, e ele foi monoteísta. Então, como a gente vai contar sobre isso? Através do quê? Através do que foi encontrado, desses fragmentos. Ok? Isso é uma forma de expor. Agora vocês me falem se está certo ou se está errado. Quem pode me dizer? O que vocês acham? Na minha visão, depende aí do conceito, né? Do lado que todo mundo estava agora, da intenção de quem organizou isso. E às vezes eu tenho muita coisa, eu não tenho nem onde guardar. A exposição vira uma parte da reserva. Entende? Olha para isso. Então a gente tem que olhar para a exposição. A gente pode até falar assim, a gente tem algumas críticas. Mas que críticas são essas? Nós conhecemos toda a instituição? É muito interessante alguns museus que eu visitei. A reserva técnica fica dentro da própria expografia. Dentro das bases ficam vasos, ficam outros objetos. Por quê? Porque aproveita, inclusive, o próprio ar-condicionado. Então, é interessante pensar que dentro da museografia você pode até pensar numa reserva técnica dentro da própria exposição. Isso de longa duração, ou numa exposição permanente. Que vocês vão ver assim que tem coisas assim que a gente não consegue carregar. Né? Principalmente uns blocos de pedra. Não dá para você carregar de um lado para o outro. Então acaba sendo permanente, não é? Olha ali a comunicação, as legendas. É interessante a gente perceber isso. Ali do lado também você tem uma legenda com os perfis dos objetos. Mas é difícil, né? Você vai, você olha aqui, depois você tem que ir até lá para você enxergar. Então, são formas de comunicação que a gente precisa de se atentar. Né? Fazer o melhor possível para quem faz a leitura. Quem faz a leitura é o público. Okay? Como a gente pode mostrar isso? De que forma a gente carrega? Isso é tridimensional. Que local, né, do espaço positivo ele vai ser exposto, né? Sim. Que obstruída, né? Sim. Passar 360 em volta dele. Sim. Como é essa observação desse objeto dimensional? Você ilumina o que você evidencia. Isso, a iluminação é importantíssima. Nós vamos falar também sobre isso, mas já vamos conversar. E o que a gente pode colocar em foco? O rosto, a perna faltante. A gente nem percebe que está faltando uma perna aí, né? De tão linda que ela é. Isso ficou escondido. Como é que eu faço com tudo isso? Deixa lá? Mas toma chuva, Toma sol, sim. Pensa bem. É bem complicado. Complicadíssimo. O que estão fazendo lá no Parthenon? Estão recolhendo tudo, colocando dentro do museu. Porque aí a gente tem várias formas de você enxergar isso. Ou vou pegar parte disso e vou guardar. Como é que a gente faz? Numa arqueologia dessas, que já se perfurou 6 camadas, e em 6 camadas você encontra fragmentos. A gente está falando daqui, mas aqui no Brasil também. Hein? Não pode esquecer. A gente não pode esquecer daqui.
do nosso chão, né? Então, quantas e quantas camadas a gente vai encontrar? No metrô lá de Roma, eles fizeram as exposições das escavações, né? De todo que eles foram também. Em todas as escavações eles foram fazendo, foram encontrando, vamos dizer, os andares, né? E do que foram encontrando, eles fizeram uma exposição. Eu estive em Roma 6 anos atrás. Sim. E a gente fez um passeio panorâmico. Eu reconheci, só que eles não deixaram descer para tirar foto nem nada. Foi só pelo ônibus. Né? Nossa, então você volta lá. E aí você desce e você vai até a Domus Aurea. Você desce e vai ver a Domus Aurea, vai saber que o Nero fez. O que o Nero fez ali na Domus Aurea? E o que a Domus Aurea significou para os museus. Interessante isso, hein? Tá? Vocês façam uma leitura até aprofundada sobre isso, ok? Do que se encontraram das pinturas grotescas e do que depois foi levado para os Medici, que depois passou, o Palácio Uffizi passou a ser museu, aberto ao público. Olha só, isso é uma história muito, muito linda, na verdade, né? Então, faz isso, vai lá. E me leva junto. Ou a gente faz uma excursão. Tá bem? A gente só foi para deixar com água na boca. Eles passaram por ali para levar a gente lá pelo Coliseu. Olha. E chegando lá no Coliseu também não pôde entrar porque estava em reforma. Então, olha só. Então tem que pensar, gente, o Coliseu, por ser Coliseu, além de ser teatro, ser tudo aquilo, também era um lugar de exposição. Pensa bem. Eles levavam animais para serem expostos, pessoas, gente, né, para exibição das pessoas. E acho que lugares como esse, eles contam muito por eles mesmos, porque se a gente vê, tem toda uma questão social, uma questão de hierarquia que fica muito clara nesses espaços. Sim, sim. Queria ver. Eu acho que eu escolheria, sei lá. Alguma parte eu teria que escolher daí. E aí a gente tem... Então a gente viu ali, lá atrás a gente viu cerâmica, a gente viu, né, o mármore, e aí a gente vê esses papéis de 1592. Como a gente vai expor esse objeto? A gente pensa que não, mas também já é arqueológico, não é? Aliás, nós temos já uma arqueologia recente, né, se a gente for pensar bem. Mesmo? A Avenida Paulista é uma, né? Incessantemente modificando. Ó, 1500. E aí, só trouxe isso aqui como exemplo, tá bem? Dos cuidados que a gente precisa de ter e os suportes secundários que são feitos, que são construídos para isso. Como ele pode ser visto, qual é a melhor parte, que parte é fragilizada, como eu posso colocar num suporte e que isso seja visível. Então, é o que eu falei, é desde o micro. É uma coisa mínima, mas que eu preciso de pensar. Ok? Esse suporte também não ofusque ela. Sim, sim, sim. Por isso que, inclusive, uma parte ali, você pode ver várias cores do próprio suporte. Né? Alguns, eles trabalham e fazem trabalham como se fosse mimetizar e trabalhar com essas cores, né? Para que elas... A exposição do Alexandre, lembra que essa levante lá no MASP? Você Sim. mostrou os suportes que tinha naquele busto do Alexandre na entrada? Sim. Que não brigava com aquele busto. Assim. Sim. E você enxergava tudo, né? Mesmo as rachaduras e tudo, mesmo que ele tivesse extremamente frágil, ele estava muito bem visto, né? E com todas as estruturas que não atrapalhavam nessa comunicação. Fragmentos, os pergaminhos. Gente, onde isso foi encontrado? Como isso vai ser exposto? Como isso vai ser limpo. Como isso vai ser limpo, principalmente. Né?
Quer contar a sua história? Pode contar. É porque eu acho que na arqueologia, né, todo mundo tem uma noção, mas a gente retira os objetos cobertos de terra, né? Então, assim, para limpar, que nem a professora estava falando antes, depende do tipo do material, né? Tudo vai depender de como você deve abordar. Geralmente, as pessoas, principalmente os donos dos empreendimentos, eles não têm muita paciência, eles não entendem, né? Eles querem que seja feito de uma forma rápida. E a gente perde informação, dependendo de como é feito. Um erro pode ser fatal. Num erro, você pode perder uma tinta, uma cor, um fragmento de uma peça, e isso não volta. Então, eu acho que a forma como esses objetos devem ser limpos, sobretudo antes mesmo deles chegarem no museu, né, eles já passam por uma série de processos. A gente tem que tombá-los, né, tem que dar um número para esses vestígios, tudo para que eles se mantenham identificáveis ao longo de toda a vida deles. Isso acontece Porque uma coisa é a vida deles ali dentro da terra, depois a vida deles dentro de um museu, que é uma outra história, né? Obrigada. Então, olha só, e pensar como é que esse objeto, qual a necessidade dele? Ele foi encontrado dessa forma? Ele foi encontrado plano, desse jeito? Aqui processos e procedimentos ele passou para ele ficar dessa forma visível. Então, existe tudo isso antes mesmo de chegar a ser exposto. Ok? Isso aqui é mais para explicar que, às vezes, você tem um objeto que só esse objeto ele faz a exposição. E é uma exposição de objeto só. Existe toda uma historinha lá para você chegar no Liberty Bell. Que aí você fala, gente, por que isso? Mas existe um museu só para a contemplação de objeto. No Japão existem vários museus assim, que você só tem um nada, um vazio e só aquele Monet, por exemplo. Então, existem muitos lugares que existem só uma peça como o protagonista da exposição. Espadas. E aí? Pode oxidar. O que mais pode acontecer com isso? Se alguém mexer, tocar, corta, o que mais? O que pode acontecer com esse objeto? Dependendo da iluminação, pode refletir a luz, pode deteriorar. Pode deteriorar. O que mais? O que pode acontecer com essa espada, gente? Você pode perder, né? Você deixar ela num ambiente que não seja bom, com umidade baixa, não é isso? Que não haja muita condensação, porque pode ser que a temperatura esteja baixa, daqui a pouco fica alta, daqui a pouco fica baixa. Aí você cria ali uma condensação dentro da própria vitrine, dentro desse suporte. E aí você pode ter usado o quê? Usado veludo. Quantas e quantas moedas não se perderam só de ter colocado veludo embaixo? Por quê, gente? Eletrostática, né? Corrosão galvânica, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Ocorre tudo isso. Então, dependendo do suporte, do material que você usa para mostrar, você acaba perdendo o seu objeto. Né? Então, tem que pensar no que você vai colocar. Então, aqui na exposição, gostaria já que vocês prestassem atenção num sarcófago, né? É um sarcófago que tem o... Do lado esquerdo do lado do segundo andar. Do segundo andar. Vocês vão ver que ele está coberto, existe uma base pintada, no mínimo com látex, porque ele é a base de água, né? Então não tem tanto problema assim. Aliás, tudo tem problema, mas secando ele não vai ter tanto problema. Ele vai ter menos problema. E para colocar o objeto, eles usaram um Melinex. Vocês vão ver isso. Por quê? Porque a obra não pode estar em contato direto com aquela tinta. Talvez o termo fique um pouco... Tá, desculpa, Melinex. Na verdade,
um componente que veio da nafta. Feliz aquele que conseguiu produzir o plástico através do lixo da gasolina e dos derivados. Na verdade, a nafta é um lixo, né? E que eles conseguiram fazer o plástico. Acetato. Isso, é um acetato. Aqui entra a sala de aula, Tá. fica mais fácil. Isso, Falar do acetato. isso, e com várias gramaturas. Esse Melinex é um acetato, né? E vocês vão ver que existem algumas espuminhas em alguns lugares também. Um etafon, acredito que seja uma manta com Tyvek. Tyvek também é um tecido, tá? Neutro, que você pode encostar essa obra nele. Mas nem todas as obras você pode usar um pH neutro. Tá? Existem fotografias que você não pode usar, vamos dizer assim, entrefolhamento com folhas alcalinas. Então, é muita química nisso, tá bem? Precisa de estudar muito sobre a questão de conservação. Tá? Mas gostaria que vocês prestassem atenção nisso. E uma outra coisa, que é dentro dos sarcófagos. Vocês vão notar algumas coisas, alguns sarcófagos. Prestem atenção, vocês vão fazer uma visita por si também, porque eu não vou conseguir falar com todos, mas prestem atenção no sarcófago, uns estão manchados internamente. Aí o que você vai perceber? O que não foi bem? O que não estava direito lá dentro? A múmia, né? A múmia não foi muito bem mumificada, vamos dizer assim. Faltou essência, faltou natrão, faltou... O que faltou? Deve ter faltado alguma coisa. Imagina, a linha de produção, desculpa. Desculpa, gente. Mas imagina que as pessoas não podiam pagar muito caro para isso. Então, as coisas também não eram assim, né? Tão bem feitas, ok? Então, vamos prestar atenção nisso também, tá? As exposições, a expografia em céu aberto, você não tem o que fazer. E são, na verdade, permanentes, né? Uma das obras que estavam aí foi retirada e foi levada para a academia, né? Que é o Davi, do Michelangelo. Então, algumas ficou uma réplica. Então, é isso. O quanto uma réplica é mais interessante do que a obra em si. Em relação àquela discussão de Moisés do campo, né? Sim, Justamente essa, né? sim, dos profetas. Gente, por mim eu colocava tudo assim dentro de uma grande vitrine. Porque assim, aí Você não moveria eles, então. não, eu não moveria, porque aquilo foi feito em loco. A gente vai dizer assim, se hoje a gente tem um site específico, que a gente vai chamar das obras feitas para um determinado lugar, então a gente vai também chamar que aqueles profetas foram feitos para aquele site específico, para aquele lugar. Lógico que qual o nome dele? Não, quem fez patrocinou do Banco de Santos, da Brasil 500. Demar Cid Ferreira. Ele conseguiu fazer as réplicas. Estão no Norte Sacra. Então, assim, existem as coisas boas, né? Fica também alguma coisa boa, assim. Então, pensar no que você está colocando, o que você quer visualizar. O que é o efeito visual de uma obra verdadeira e uma outra de uma réplica? Gente, isso a gente precisa de falar muito sobre isso. E isso que a gente está falando do campo físico, né? Do campo Visual. físico, isso. Porque pensando na questão dessas obras, tem toda uma questão de memória envolvida com a Sim. população local. Então, já entra por uma questão mais imaterial, que também não deixa de fazer parte da exposição. Sim, que é a identidade daquele lugar. Exato. Veja só, a gente está ali... A população tem força para não deixar que essas obras saiam de lá? Sim. Porque o que eles querem que fique, né? Que saiam de lá. Tem outra questão também, eu sou mais da área da história, eu acho que tem uma questão historiográfica seríssima Sim, quando você tira um documento histórico, historiográfico, Sim. e não existe uma leitura possível. Eu até falei, não, deixa aí, você tira um pilar daquele plano, você Sim, acabou com... histórico. Sim.
E aí a gente vai pensar em todas as... Talvez até a réplica para a questão histórica seja mais importante que fique no lugar, sim. Porque eu estou pensando, por exemplo, nas escavações da Liberdade, que agora virou Japão. Quantas camadas históricas já se perderam porque você tirou coisa de lá. E não é mais nem japonês, né? Mas, e eu não acho até estranho. Mas nem deveria ser isso, né? Você tem poucos índices da historicidade do local. Esse é o problema. Eu acho que assim, o caso da Liberdade especificamente, né, a gente tem toda uma questão por se tratar da população negra, né? A gente sabe que no Brasil existe um apagamento da história, né? Enfim. E a imigração, claro, não é culpa dos imigrantes, a gente sabe disso, mas querendo ou não, apagou parte dessa história, né? Ela tá ali para cair no esquecimento, né? Então, por isso que a arqueologia, a museografia, enfim, são tão importantes para ajudar a contar as histórias dessas pessoas que vêm sendo apagadas, né? Constantemente apagadas. E pensando na questão da historiografia que você falou, a arqueologia, a gente fala, por exemplo, que a arqueologia é o estudo da destruição. Porque toda... É verdade. Intervenção. Porque toda a escavação arqueológica, ela destrói algo. Né? Porque uma vez... Por isso que ela tem que ser tão delicada, por isso que ela toma um tempo, porque você está descontextualizando algo. Então, a partir do momento que você tirou dali, se você não faz um registro adequado daquela história, você não vai poder voltar lá depois. Né? As informações vão sumir de lá, elas não vão estar lá. Se você voltar lá daqui um ano, daqui um mês, daqui uma semana, vai estar diferente. Então, tem todo esse processo, né? Pensando nessa questão de descontextualizar algo. Sim, a gente pensa no seguinte, a gente entra numa pirâmide ou entra numa mastaba que seja, é como entrar numa sala decorada, mas sem os objetos dentro dela. Tenta imaginar isso. Então, a gente, na verdade, está realmente tirando o objeto, tirando dessa contextualização dela dentro da pirâmide, trazendo para um outro lugar. E para você, poder transportar essa pessoa para entender esse objeto, você acaba criando as cenografias, as ambiências, não é mesmo? Então, é nisso que também a museografia vai tratar, né? Porque tirar um objeto de um lugar é tudo isso que a gente vai ver agora, tá bem? Eu achei isso, eu quero mostrar para todo mundo. Eu quero que alguém aprenda alguma coisa com isso. E isso é legal, é você trazer algo de fora para uma população que talvez nunca vá para um lugar desse. Você trazer o exótico, o que está fora do olhar, é importantíssimo, é educativo, não é? Cria toda uma atmosfera de respeito. Sim, de respeito também. Então, as formas de exposição, melhor forma de apresentação e visualização do público. Os níveis de ação de uma obra. O que será isso, Marcelo? Áreas e volumes por ela ocupada. Área de contemplação. Ou o próprio distanciamento que você precisa de ter para você enxergar uma obra. E a área de aproximação e de segurança. O que seria isso? Por que a gente coloca uma vitrine? Porque tem muita gente que tem olhos nos dedos, não é mesmo? Que apalpar. Tem até aqueles que querem tirar um pedacinho de recordação, não é assim? Que diga a Caverna do Diabo lá, né, no Vale da Ribeira. Que diga aquele brasileiro que subiu na estátua em Roma para tirar uma foto. Sim! Muita coisa. Então eles vão lá, então vou quebrar esse pedacinho aqui. Estalagmite, estalactite, acabou-se. Vou colocar no bolso e vou levar para minha casa. Quanto tempo aquilo demorou para ser formado? Mas aí vai lá, eu tiro um pedacinho. Eu vou lá. Tudo bem que teve agora... Que foi a exposição que teve uma banana que o cara tirou e comeu uma banana. Então, gente, isso já é uma outra coisa. Mas só para a gente, né,
prestar atenção nessas coisas, né? O que é valor? O que é de valor em tudo? A gente precisa pensar nessa história do valor. É só valor monetário? É valor de patrimônio. Então, a gente precisa pensar nisso. Ah, isso aqui custa tanto, e a gente vai lidar com isso. E quem trabalha com museografia, trabalha com a parte de conservação e tudo mais, existe um preço para as coisas. É horrível, mas existe. Tenta imaginar quanto não foi o seguro de todas essas obras que estão aqui. Mas este valor não é o valor da obra em si. Elas valem muito mais do que isso, né? Então a gente precisa de pensar nessa questão de valores. O que é valor para vocês? O que essa peça representa? O que está contido nela? Não é só um valor monetário, não é um valor que eu vou pagar. Nada, nada paga. Se perde. Nenhuma réplica não é aceitável. E a gente não pode esquecer, né, que a questão da identidade de um povo lá também é assim. O que era, o que era, o que era, o que era. Dos vários tempos que teve ali. Que eles tiraram o quê? Tiraram todas as rosetas, as rosas de lá do panteão. O que eles fizeram? Transformaram no baldaquino da Basílica de São Pedro. Tiraram muitos mármores que estavam ali para também construir outros palácios e outros edifícios de Roma. Então, assim, é aquela coisa da história sobrepondo a outra. Na verdade, aí está poder também, não é? Tem que lidar com isso. E o poder destrói. Olha isso. O tamanho desta obra, desta peça. Como a gente pode pensar como isso pode ser carregado? Como isso foi levado até ali? Isso, como isso foi carregado. Século XVIII, século XIX. Isso, não é? Foi levado de navio. Como foi transportado. Então a gente vai falar assim, gente, não, mas pensa também como eles carregaram aquele monte de bloco para fazer as pirâmides. Vamos fazer essa ligação? E aí? O raio de ação desta obra, o que ela é? Tridimensional, ok? Você precisa de passar em volta dela para você fazer uma leitura dela. Qual o raio de ação dela? Até onde eu posso enxergar esse objeto? Quando a gente fala do raio de ação de uma obra, por exemplo, eu estou aqui e vocês estão me enxergando. Talvez vocês não estejam enxergando isso aqui. Alguém de lá do fundo. Então, a questão da ação desta obra, do raio de ação, é como ela pode ser enxergada dentro de uma exposição. E o quanto ela precisa de ter de espaço para que ela possa ser vista, contemplada. Então, eu acho que aqui ela está até apertadinha, não é? Não é? Lógico que você quer chegar até mais perto dela para você enxergar os detalhes do hieróglifos. Mesmo assim, está pouco. Certo? Então, a ação da obra em si é de como ela pode ser visualizada. Aí você tem aqui o raio de contemplação, de visitação, que você pode visitá-la, e a outra é o raio de segurança. O que eles fizeram ali? Colocaram aquelas cerquinhas. Agora, tenta imaginar se não fosse pedra, tivesse alguma outra coisa ali dentro. Se alguém tropeçasse. Podia tropeçar ali, cair lá dentro e quebrar o que tivesse ali. Então, tudo isso deve ser pensado. O que aconteceu uma vez lá no museu, no MASP? Tinha uma pessoa, tinha na base uma escultura da Denise Milan, e aí tinha uma bonita atendendo o celular,
e foi e derrubou a obra. Porque, na verdade, todas as bases você tem que pensar, e a gente faz muito o teste do terremoto, não sei se vocês já viram isso. A gente dá uma chacoalhada para ver se a peça não vai cair. É horrível falar isso, mas é verdade. Por quê? Porque alguém pode tropeçar, bater, e aí a gente coloca o que? A gente coloca lastros dentro das bases. Para quê? Para ela ficar firme e você poder colocar qualquer coisa ali dentro. Quer dizer, lógico que não é uma pessoa de, sei lá, uns 200, sei lá, 100 e poucos quilos, não sei. Mas a gente faz tudo para que aquela base seja estável e você consiga colocar uma peça ali em cima. Mas aconteceu isso. Tudo bem, era uma obra contemporânea. A própria artista pode fazer o restauro ou pode recriar. Mas não é a mesma coisa, né? Então, tenta imaginar se ali tivesse um outro objeto. Algo muito frágil. Você não poderia colocar um aparato desses, ok? Agora, essa aí está fácil. Está pertinho da mão, está à mão. Olha o que é, qual é o valor de uma e qual o valor da outra, para que essa não tenha também uma cerca maior em volta. Então, a gente precisa também pensar nessas questões, né? De por que valorizar mais uma coisa e desvalorizar, entre aspas, outra. Tem uma tátil ali do lado esquerdo, né? Sim, tem uma tátil ali. Sim, é bem interessante. Esse Né? do Ricardo Brenan? Essa peça aí? Não, não. Mas no Brenan tem várias obras maravilhosas também, viu? Gente, outro lugar para fazer uma excursão. Tá. Proposta de projeto. Vocês querem dar uma descansada, alguma coisa assim? Ou não pode? Já são quase 7h20. Oi? Não, 7h25 quase. Nossa, vamos lá. Então, as propostas de projeto que a gente faz, né? Então, adequação geral, programa de exposição, estudo prévio dos espaços ambientes, dimensionamento prévio das instalações físicas e objetos eleitos, memorial descritivo, plantas, vistas, cortes, perspectiva, que é o raio da arquitetura, não é isso? Mas isso é necessário. O projeto de execução, que aí vai, tá? A luminotécnica, que na verdade é a luz, o projeto elétrico, se existe alguma eletrificação, se de repente a vitrine uma vitrine inteligente, que ela é a base de bateria, que ela tem um condensador, tem um ar-condicionado, tudo dentro dela. Eu vi só em 2 lugares esse tipo de vitrine, tá? E, bom, é toda a parte de arquitetura mesmo, né? E os equipamentos, suportes para conservação. O que seriam esses elementos de conservação? Eu vou ter que colocar ali uma gavetinha para colocar uma sílica gel. Então, isso já tem que estar sendo pensado nesse mobiliário da museografia. Eu vou ter que ter essas trocas. Não, vou ter que vou trazer uns santinhos de lá da Bahia, de Salvador, alta umidade. Se eu trazer aqui para o CCBB, se eu colocar ali a 50% de umidade, o que vai acontecer? Vai rachar. Vou ter que colocar um umidificador. Pensar em como isso tem que ser feito. E manutenção inclusive da própria exposição. Manutenção desse próprio equipamento. Vocês pensavam que era tudo isso? Então, e pensar nisso, né? Mapa de cores, bases, pedestais, vitrines, cronograma de atividades, logísticas e traslados dos objetos. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque você tem a movimentação dos objetos dentro da própria exposição. Você pode criar alguns ambientes e, às vezes, você tem que desmontar esses ambientes para trazer uma outra peça. Então, isso tem que estar muito bem planejado. Ok?
Aqui é só uma expografia. Do lado de cá é um projeto, do lado de lá é o pronto. É, quando ainda eram essas paredes. Tá? Então aqui o projeto e aqui é a execução. Então aí você já trabalha com a cor, você já trabalha antes mesmo, né? Com tudo. E é interessante isso. Tá bem? As bases que você faz, ela precisa ser bem desenhadas, executadas, tá bem? Algumas obras precisam ser colocadas em cúpulas, outras não. Qual a necessidade disso? Você precisa de estudar. Você vai receber na sua lista o que você vai ter que... como ela deve ser exposta. Então, uma dessas bases que é desenhada, com as gavetinhas, o lugar onde você vai colocar a sua sílica gel, o reforço de base, a vitrine, com que você vai cobrir essa base, se vai ser com linho, com algodão, com papel neutro, ok? Então, tudo isso é necessário colocado nesse projeto. Aí essa aqui, pode? Uma exposição como essa aqui, por exemplo, sim. Vai uma equipe daqui lá e verifica essas coisas todas lá para depois reproduzir no ambiente aqui, ou recebe um projeto pronto já do museu? Como funciona isso? Olha, de vários... Nesse caso específico, existe já um projeto, não é isso mesmo, o Márcio? No caso específico dessa exposição do Egito Antigo, as inscrições são por edital, né? Então, anualmente se abrem as inscrições para o edital de exposições, e aí o Egito Antigo foi uma das exposições que chegou como finalista, como premiado, né? Como patrocinado pelo Banco do Brasil. E dentro da documentação enviada para o edital já tem todo o acordo feito com a coleção, com a instituição, no caso o Museu Egípcio, que se o projeto for premiado, a instituição vai sim emprestar as obras selecionadas dentro do projeto curatorial a pedido do curador ou de um acerto que às vezes no caso dessa exposição, os curadores são o Peter Chaves, que é um holandês que vive aqui em São Paulo, e o Christian Greco, que é o curador do Museu Egípcio de Turim, na Itália. Então, já é um projeto que tem coautoria dos dois, né? Então, realmente fortalece a natureza bilateral, binacional do projeto expositivo, né? Então, é isso. Esclarecido? Uma parte que eu fiz, assim, quer dizer, esses dois essas duas pessoas, o curador tem um proponente, que no caso sim, não precisou ninguém aqui do CCBB ir até lá, isso já vem um projeto técnico especificado, quer dizer, o arquiteto, quem vai trabalhar, montar tudo. Aí que no projeto já vem, assim, o detalhamento técnico já vem, de alguma maneira, estruturado com a equipe que vai realizar o projeto expositivo também. Então, sim. Quem é o arquiteto responsável, quem é o cenotécnico, quem vai fazer a museografia, quem vai fazer a iluminação, já tem os nomes apontados sim. Dos profissionais. Ou, no caso, algumas vezes, é o nome das empresas que tem em seus quadros profissionais competentes para aquela realização, seja no campo da iluminação, da realização de bases, de bancos, de mobiliário expositivo, né? Isso tudo já vai sim. Detalhado no envio do projeto. Sim. Só uma curiosidade, porque o que o professor Rodrigo está apontando é interessante, porque o Centro Cultural Banco do Brasil, por ser um centro cultural, ele tem uma característica um pouco diferente do que é, por exemplo, o museu, que tem um acervo fixo e aí uma equipe que vai pensar esse processo dentro de um ambiente, posso dizer, um pouco mais orgânico, visto que as pessoas da instituição elas estão ali e elas atuam no cotidiano. Aqui é um espaço, como o Márcio contou, que funciona na sua maior parte via edital.
né? Então são projetos que acontecem, inclusive o projeto da exposição. Então é uma equipe externa. O que existe aqui são equipes que garantem a manutenção da exposição, que permite uma mediação, uma interlocução entre quem propõe e quem executa essa produção, de exposição no caso, e quem está patrocinando, que é o Banco do Brasil, né, através do Centro Cultural também. E professor Romildo, no caso do CCBB especificamente, né, ocorre diferente como em instituições museológicas, não há um departamento curatorial, né? Então, assim, uma comissão técnica, uma comissão julgadora é organizada a cada ano, a cada reunião, né, para a seleção dos projetos de edital. Então, assim, o programa educativo também é realizado via edital do CCBB, né? A gente realiza toda essa programação como projeto patrocinado pelo Banco do Brasil. Então, o que acontece é que é uma situação específica muito interessante para o programa educativo, porque a gente não tem o departamento curatorial e é uma instituição onde o programa educativo realmente é fortalecido porque é quem realiza no dia a dia a programação. Nas instituições museológicas, o que acontece é que, em geral, como o MASP, como a Pinacoteca, tem o departamento curatorial, o programa educativo e, em muitas instituições, na atualidade, ao redor do mundo, em São Paulo também já, tem o departamento de programas públicos, que realizam os cursos, as palestras, as projeções de filme, os debates, as conferências, as mesas redondas, né? Então, assim, em geral, o modelo atual é esse. Departamento curatorial, programas públicos e educativos, que entrelaçadamente trabalham na programação da instituição, né? Então, é uma experiência muito interessante essa do CCBB, porque o programa educativo acontece no dia a dia, mas o departamento curatorial não está presente na instituição porque funciona por edital. O programa de exposições funciona por edital. Maravilha? Obrigada, Márcio. Olha só, obrigada, Cauê. Olha só, então, essa questão da movimentação dos objetos na montagem da exposição. Nossa. Pensa nisso. Olha como aquilo teve que ser içado porque não passava pela escada. Então, olha o perigo até, inclusive, né? Toda essa questão realmente de movimentação de obra é muito delicada. E isso tudo deve ser pensado também. Tá? Onde eu estou colocando essa obra? Olha ali, eu preciso de ter... Oi? Tapeçaria? Ali é um mosaico. É um mosaico do Museu de Israel. Sim, sim. Então, imagina você ter que usar todos esses aparatos, essas girafas, né? Aquela ponte rolante, tudo dentro de um cenário que já foi construído. E você tem que movimentar e você tem que andar ali. Inclusive, nessa exposição, precisava de ter um caminho que seria feito dos objetos mais pesados, porque poderia arruinar, entre aspas, ou fragilizar o piso deste lugar, que na verdade é o teto do terceiro subsolo, ou sobressolo, né? Ok? Então tenta imaginar para carregar tudo isso daí. Como é transportar e levar dentro de toda a exposição. Isso tudo tem que ser pensado. Isso é a logística do objeto. Essas movimentações, assim, porque claramente está sendo feito por uma empresa. Existem empresas específicas que fazem transporte de obras de arte? Existem várias. Tem que ter todo um... Sim, né? sim. E, na verdade, algumas transportadoras elas têm ISO. E eles fazem, inclusive, reuniões internacionais para que elas recebam essa certificação de transportadores de obras de arte. E os carros, né, Marcela, são os caminhões de transporte especializado, são climatizados e são blindados e tem uma trava que é porta a porta. Na hora que fechou, ela só vai abrir por satélite aonde vai chegar.
né? Não tem como Sim, explodir, não tem. nem como roubar no meio do caminho, entendeu? Sim. Chega na porta, às vezes tem que passar por situações assim como, por exemplo, quando a obra do Picasso da coleção holandesa foi exibida na Palestina, em um território assim instável, né? A geopolítica muito instável. Então, foi uma operação assim muito grandiosa para se exibir uma única pintura do Picasso na Palestina, né? Sim. Que foi empréstimo do Museu Holandês, É. que estava interessado em realizar essa experiência dialógica, né, com o povo da Palestina em visualizar uma obra do Picasso. Coisa linda. Olha só. Pensar que louvável, não? museografia também tem a ver com política. Com a política, sim. Aliás, eu falo que preservação é uma política, é política de preservação, né? Ok? Porque para você manter, você conservar, você precisa primeiro ter uma política de preservação bem forte, né? Bem, na verdade, extrema. Porque onde a gente está, a gente sabe o que acontece com o nosso patrimônio. Eu acho que depende de todos nós que estamos aqui, né? Da gente levar isso adiante e tentar salvar tudo, né? Tentar salvar estranho isso, mas é isso mesmo. Salvar o nosso patrimônio. Porque chega já o que já aconteceu com os nossos objetos, a nossa história, né? Chega disso. Bem, então, eu só para complementar, eu fiquei uma vez trancada dentro de um desses caminhões. E foi junto até Não, eu fiquei de um lugar, eu fiquei em outro lugar, fiquei lá dentro desse, porque assim, não dentro nem da carroceria, mas na boleia, porque a boleia também, quem está dentro, com o motorista, só abre também as portas quando chega no destino. E a gente chegou antes, imagina, eu com sede, com vontade de outras coisas, e aí eu tive que ficar me esperando, porque senão... Porque tem horário que destrava a porta. Que destrava a porta. E aí a pessoa lá que estava lá do outro lado, da parte da segurança, ninguém conseguia entrar em contato com essa pessoa, e eu assim, já passando mal dentro daquele caminhão, mas não teve jeito, eu tive que aguardar para que esse caminhão depois fosse liberado. Mas até isso foi triste, mas acontece, né? Quem trabalha com coleta de obra e tudo mais, acontece isso. Olha isso aí. O tamanho dessa obra, ter que passar nesse corredor. Esse é no Museu Nacional de Belas Artes do Rio. E é isso, toda a cenografia, tudo isso que você tem que carregar, todas essas coisas. Dá uma olhada aqui nisso aqui, olha. Aqui tinha acho que 20 pessoas carregando as 3 sombras do Rodin. E não podia ser de outro jeito, não dava para subir de outro jeito. Mas tenta imaginar que esforço humano aí, não é? O próprio daqui da Millennium, que trouxe os pioneiros da Millennium? Acredito que sim, foi. Tem vários, Metropolitan, Millennium, Artiquality, tem vários, desculpa. Alvistegan, sim, tem muitos. Deixa eu passar rapidinho, tenho 5 minutos. Então, assim, níveis de imersão do público que a gente precisa prestar atenção, que é o espontâneo interessado, o pesquisador, e para todos eles você precisa de dar essa comunicação. De alguma forma você precisa de comunicar, ok? Acessibilidade, que ela deve ser mais ampla do que a gente pensa. Não só essa proximidade da pessoa com necessidade, mas também da proposta curatorial, a acessibilidade física, a cultura e os textos. Aí você fala, mas por que texto, Marcelo? Porque pode ter algumas palavras não muito palatáveis, né? E que para quem você está fazendo essa exposição, você precisa de falar de uma forma mais clara, de uma forma mais simples. Você não precisa de falar assim, 2 figuras apotropaicas na frente. Não, você pode falar duas peças protetoras. Você não pode falar dessa forma? Procura uma forma mais fácil para você poder levar
essa informação para aqueles que não têm todo esse domínio, toda essa linguagem. Então, eu acredito muito nesse tipo de informação, nessa acessibilidade, inclusive, textual. E o design também tem que ser inclusivo, né? Sim. Porque ele tem que ter um fundo que dê leitura numa fonte, numa cor, Sim. que dê boa leitura, e a tradução, seja lá para que idioma, Sim. também tem que ser clara para o público Sim. estrangeiro que lê em outro idioma. Em Muitas outro vezes idioma. é só o inglês, né? Mas mesmo assim a tradução tem que ser bem realizada para que o maior número de pessoas possível possa entender aquela contextualização. Então é isso, não só isso. Você tem, por exemplo, um museu que você não consegue subir, não consegue fazer rampa, mas você tem que criar alguma forma de que isso seja visível. De que forma? Virtualmente, uma visita virtual, alguma coisa, um filme, algo 3D, que agora existe várias formas de você poder fazer uma museografia, né, virtual. Existem essas rampas na Bienal, mas Deus me livre, né? Não dá para... Até a gente não consegue subir isso daí, né? Eu não sei, já estou com uma idadezinha, né? Então, não está muito fácil. Comunicação e identidade, que é muito mais a identidade visual, que vai desde os tipos, as cores, as letras, o que cabe dentro disso. E aqui na ambiência da exposição, vocês vão notar 3 cores diferentes, tá bem? O amarelo, o verde e o azul. E para cada uma existe uma explicação. Por favor, percebam isso, tá bem? Então, o logo, você tem que ter, dentro disso tudo, da museografia, você tem que ter um espaço para logo, para ficha técnica, para legenda, para sinalização, tamanho de fonte, forma, cada uma é diferente da outra, né? Só que a gente não pode esquecer que quem está lendo não vai ficar lendo com serifas, não é mesmo? A gente até, inclusive, alguns textos enormes de parede, a gente não coloca serifa, para não ficar cansativo. Então, existem essas, inclusive, o que o Márcio falou, tá bem? E essa identidade visual vai para tudo. Desde da exposição para catálogo, para flyers, para mídia em geral. Tá? É só rapidinho sobre a cor e o tipo de letra e os vários logos de quem patrocina, né? Porque isso tem que ser colocado, né? E essa aqui daqui do Egito, que é interessante a gente ver, o amarelo do próprio CCBB, do logo, que inclusive está delineando, né? E as outras, a letra, né, as fontes, o escaravelho ali, sempre, e que ele vai se repetir, ok? Aqui, ó, só... a arte extrapola, né? A comunicação visual extrapola, na verdade. Então, isso é interessante, que você pode usar isso em outros lugares da própria instituição, que isso extrapole o interior do museu. E ali, os tipos, né? As letras, que é usado em todos os espaços, e os caminhos todos. Então, inclusive, aqui no piso, nas cores, né, da própria exposição. Pensar nessa questão dessa comunicação de ambiente. Construção de espaço. Gente, desculpa, eu vou correr. Tá? Você precisa de conhecer aqui o espaço. Eu vou falar rapidinho daqui, como isso teve que ser feito. Né? Você começa aqui pelo terceiro, isso? Quarto piso, e você vai descendo até o subsolo. Então, existe um percurso a ser feito. Existe um circuito físico, o circuito físico existe, e existe o percurso. Uma coisa, outra coisa. O circuito é algo físico, que você não mexe. E o percurso é de como você quiser percorrer. Existem algumas indicações, o curador pode ter um pensamento de como você pode percorrer isso, e o próprio serviço educativo tem essa linha de percurso, ok? Conhecer o entorno, os acessos, o que a gente vê aqui, ok?
e conhecer o espaço. Eu não ia poder colocar uns totens desse tamanho aqui, a não ser que eu colocasse lá no meio e fosse até aqui em cima. Então, a gente pensar na questão realmente espacial do objeto, da sua volumetria e tudo mais. Já falamos, mas tudo bem. Só para falar o que é o circuito percurso, um percurso misto, tá? Umas limitações físicas que a gente tem. Você precisa de acessar ou por escada, ou por elevador mesmo. Os recursos de direcionamento, principalmente por sinalização. Olha, aqui você continua lá embaixo, aqui banheiro, lá, entendeu? Essa sinalização, os recursos visuais para isso. E aqui você tem vários tipos de forma de exposição. Lineares, circulares, mistas, interpoladas, ok? E aí você precisa de pensar realmente nessa questão dos conflitos entre os andares, dessa continuidade, de quando existe essa interpolação, por exemplo, um espaço do educativo junto com a exposição, que seria essa interpolação. Essa intersecção, eu tenho um espaço aberto para uma outra visão, ou para algo só, por exemplo, dos hieróglifos. Eu teria só essa intersecção dentro de toda uma exposição. Essa contaminação, o que seria essa contaminação? Contaminação sonora, contaminação visual, contaminação de luz. Então, e às vezes ela é permitida e ela é interessante. Porque você ouve um barulhinho lá longe, você vai atrás do barulho. Você de longe, você vê uma luz diferente, você vai até lá. Então, são contaminações que são permitidas, que são até desejáveis em algumas exposições. Ok? E aí, essas formas de montagem linear, seccionada, radial e mista. Uma linear, aqui, tá? Parece como é que a gente fala assim, que parece janelinha de trem, né? Aquilo ali assim. E aí a radial aqui, tá bem? E aí tem várias outras formas também de você apresentar, ok? Ambiência e sonografia. Quantos minutos? Tá. Uau. E aí, só para mostrar isso, uma ambiência que foi feita, realmente sufocante, o pé direito baixo, tudo fechado e mais um piano fechado, para que isso não seja ouvido. É o calar-se. Então, como eu posso expor isso? Como eu vou falar? Eu vou usar essa ambiência. Posso criar um ambiente dentro do museu e também posso criar este ambiente aqui que a gente tem aqui. Opa, rapidinho, vou passar bem rápido. Pode ser? Você segura um pouquinho? Então, tá. Então, esses efeitos de iluminação, cores, mídias diversas, que reação você deve esperar do visitante, como a gente pode suscitar essas reações, e depois a gente vai fazer essa visita à exposição, tá bom? Interatividade, tecnologia aplicadas, é isso. Que você pode fazer a coisa mais simples, e é interativa. Você não precisa só usar recursos tecnológicos, ok? Você pode usar alguma coisa mais mecânica, e você cria essa interatividade. O catavento cultural aqui é um grande exemplo, sim. Então, olha lá, só com uma lente, uma bicicleta. Aqui é uma exposição que teve lá em Tóquio. Então, é só mídia, através de luz e LEDs. E ali, uma outra que você vai mudando o rosto da pessoa. Uhum. O que eu gostaria que a gente pudesse colocar aqui uma cabeça assim, umas coroas de farol e você tirar foto. No DR consegue. Fez, né? No DR
Olha lá. Dentro da pirâmide. Ok? Você consegue ver a sua face dentro da coroa, na verdade não é coroa, né? É da... Pode chamar de coroa? Coroa Isso. mortuária Do Tutankhamon. Tutankhamon. Olha lá. Então, essas outras coisas assim, de interatividade. Ok? E aí, essa bibliografia.